Nós plantamos a TMG 2381 já há 2 safras, na 19/20 e na 20/21. E vamos plantar agora de novo, novamente, na safra 21/22. Plantamos elas na região sul, que é no Itiquira, plantamos elas no Sapezal e plantamos elas também na Itamaraty. E agora ela vai entrar também nas áreas que nós adquirimos do Grupo Otelhar. Nós posicionamos ela nas áreas onde apresenta população mais alta de cisto, nas fazendas do Parecis, em áreas que tem alta infestação de erva, porque são fazendas que a gente planta soja convencional, então ela se encaixa perfeitamente para nós no ciclo, então eu consigo plantar ela em setembro e fazer algodão no Parecis, em áreas de média fertilidade, em áreas de alta fertilidade, buscando redução de população de cisto nas áreas, e também o controle de erva. Nas fazendas do sul, que é no Itiquira, a gente coloca ela, planta ela em outubro, em áreas de alta população de cisto, e conseguimos fazer o milho na sequência. Ela tem baixado a população de cisto, geralmente a gente coloca ela em áreas de população média a alta, né, de cisto, e no ano seguinte a gente avalia solo e raiz, e ela tem baixado. Em alguns casos, às vezes ela não baixa, né, em função de raça 2 de cisto. E aí nós colocamos nessas áreas a 482. População, a gente respeita porque ela é um material muito robusto, né? A 2381, ela tem um sistema radicular muito agressivo, por isso que confere uma boa resistência, né? Além da genética, ela tem tem enraizamento muito robusto. Então, nessas áreas de baixa fertilidade, ela vai bem em função desse sistema radicular. E a população, nós sempre trabalhamos com 8 plantas, de 6 a 8 plantas no espaçamento de 50 centímetros. Se plantar com mais plantas, mesmo nas áreas de média fertilidade, baixa, solos mistos, ela não fica bom, ela cresce demais e não produz. Então, o que a gente tem feito? Sempre trabalhando com população baixa. Época de plantio. Nas áreas que eu faço algodão, a gente coloca ela sempre em setembro até dia 5 de outubro, é o máximo de plantio, a época de plantio dela. Quando eu vou para as áreas de milho, aí eu planto ela até final de outubro. Aí eu consigo ainda plantar o milho na janela boa, que é fevereiro, e quando eu finalizo o plantio dela início de janeiro, que é até dia 5, eu consigo plantar o algodão numa janela muito boa. E a gente tem observado nessas áreas mais mistas, de baixa fertilidade, o bom desempenho dela, em função do sistema radicular dela e do sistema de crescimento indeterminado que ela tem. Então, como ela forma bastante nó, né, a gente teve plantas dela que chegou até 23 nós, então ela tem uma resposta melhor quando eu tenho um veranico, porque solos de baixa fertilidade, solos mistos, tem que estar sempre chovendo, né? Então, às vezes atrasa, chove, demora às vezes 10 dias para chover. Como ela tem um sistema radicular robusto e como ela tem esse hábito de crescimento indeterminado, ela consegue recuperar melhor do que uma soja de crescimento determinado. O ganho foi espetacular. A gente tinha área de nematóide de cisto e com pressão de ervas em solos mistos, a gente colhia 30, 35 sacos, a gente entrou com ela, essas áreas saíram de 35, 40 sacos, foram para 55 e talhões com 70 sacos. E quando você vai para uma área de boa fertilidade, como é as áreas ali do Tiquira, que são áreas de 30 anos de abertura, o talhão que pega a chuva normal, lá que fica bom o clima, ela tem ultrapassado os 70 sacos. Teve áreas de 78, 80. Esse ano mesmo, ali no Itiquira, foi uma região que choveu pouco, né? Quando o produtor vizinho passava lá e via nossas áreas, ele ficava admirado. Por quê? Porque é um material que tolera mais essas condições, né? Então, assim, ela tem essa resposta muito positiva em produtividade. Então, áreas do lado com material que não tolera tanto a falta de chuva, ela chegou a dar 10, 12 sacas a mais, comparado. Sim, a gente está muito satisfeito, né, com a 2381 em áreas de média, baixa fertilidade, esses solos mais mistos, que a gente não tinha um material
que desse para plantar nessas áreas e que tivesse uma resposta como ela está dando. A gente plantou outros materiais mais tardio, porque normalmente em solos mistos, a gente sempre plantou material mais tardio, porque para poder suportar a falta de chuva num período aí de uma semana a 10 dias. Então, você planta um material mais precoce, ela sente. E no caso da 2381, não. Ela tem tolerado bem esses períodos, né? E tem dado uma boa resposta. Então, assim, eu consigo manejar a erva, né? Porque eu faço o manejo com glifosato nessas áreas, e eu tenho uma performance muito boa em função do sistema radicular dela. Então, nas áreas mistas hoje, nossa, eu sempre tenho colocado a 2381, é o nosso carro-chefe. Então, assim, e eu não tenho preocupação nenhuma em trabalhar com população baixa. Porque no passado, o que a gente pensava? Ah, solo de baixa fertilidade, solo misto, a gente sempre trabalhou com populações altas de planta, né? Era 18, era 20 plantas. E hoje, com ela, não. A gente trabalha com ela com as 8 plantas, 9 plantas, no espaçamento de 50, e ela fecha, ela dá porte, ela cresce e tem resposta com alta produtividade. Eu acho que a TMG 2381 é um material que veio para compor a gama de cultivares, né, o portfólio de cultivares de uma fazenda. Então, assim, eu vejo nela uma excelente ferramenta que o produtor precisa aproveitar ela. E o cuidado que eu recomendo, né, com quem vai fazer, vai plantar 2381, é população de plantas. Pode plantar com as 8 plantas no espaçamento de 50, sem preocupação nenhuma. Ela fecha, ela cresce. Se ficar com 6, não tem problema nenhum. Né? A gente viu isso nas nossas fazendas e ela responde. Né? O fato dela fechar a parte de cima dela, quando ela cresce mais, porque ela tem o ponteiro, ela cresce muito, né? Ela faz 23 nós. Isso aí não tem nenhuma desvantagem. Por quê? É uma cultivar que tem boa tolerância às doenças. A gente tem percebido mancha-alvo, por exemplo, em áreas que tem algodão, que geralmente áreas de algodão, a pressão de mancha-alvo é maior, e ela a gente não tem problema com mancha-alvo. Então, a gente consegue manejar com produtos aí eficiente para ferrugem ou para outras doenças, e consegue manejar sem ter perdas de folhas por mancha-alvo. Também a gente, mesmo ela fechando, ela não tem tido problema com cercóspora, né? Então, e hoje é um problema sério a cercóspora. Então, a gente tem visto nela um material que não tem tido problema de cercóspora. E quanto à ferrugem, nas regiões que dá um pouco mais de ferrugem, porque planta um pouco mais tarde, o cuidado que tem que ter é usar um bom produto nas primeiras aplicações, antes dela fechar. Então, se você faz um produto de boa eficiência para ferrugem e ela fechou sem ferrugem no bacheiro, é tranquilo, você fecha a lavoura sem ter perda com ferrugem também. Então, assim, é só questão de aprender a trabalhar com a cultivar, que vai ter excelentes respostas, como nós estamos tendo excelentes respostas com ela.